Ok. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, está chegando no canal agora, eu sou o Luiz Eduardo, sou especialista em liderança e equipe de alta performance e estou aqui hoje para conversar com um grande amigo e um excelente profissional que tem muita experiência em liderança e muita experiência em gestão de equipes. Acredito que já pegou de tudo um pouco em termos de equipe, tem muita coisa para compartilhar com a gente aqui. Eu estou falando com o Willi Schuss. Ele é um profissional de hotelaria, altamente especializado em hotelaria, que também já atuou bastante em gestão predial na área de facilities e property management. Quando eu conheci o Willi, ele era gerente de operações do Senu, da Torre Norte do Senu. É isso, Willi? Isso, Torre Norte e também a Torre Oeste. Era do complexo, né? O Então, condomínio complexo. para quem não conhece, para quem não é de São Paulo, o Senu o Centro Empresarial Nações Unidas, é um dos maiores, se não o maior, edifício corporativo multiusuário de São Paulo. Provavelmente um dos maiores do Brasil, sendo o maior de São Paulo. Então, só ali é uma experiência incrível. E agora, até recentemente, um mês atrás, mais ou menos, ele era diretor administrativo do Hotel Nick. Também um hotel de alto luxo, e experiência aqui é o que não falta. Eu passo um pouco a palavra para o Willi para ele se apresentar melhor, além disso que eu falei, e depois a gente vai bater uma bola aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para ele, para você, Willi. Willi, a bola é sua. Isso. Fala aí com o nosso... Tá bom. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a você, Luiz Eduardo, por estar aqui, podendo contribuir um pouco com o teu negócio, com a divulgação do teu trabalho. Então, como você falou, eu praticamente sempre trabalhei em hotelaria, exceto uma época que eu passei para a área de administração predial, numa multinacional americana. Inicialmente, eu fui contratado para o edifícios Ventura Corporate Towers, no Rio de Janeiro, e depois voltei para São Paulo, porque sou originariamente daqui de São Paulo, né? Como hotelaria, tive experiência em algumas redes nacionais e internacionais, no Brasil, no exterior, com treinamentos. Morei no México também, onde também fui diretor de operações e também palpitando um pouco em treinamento, ajudando a implantar a área lá no México. E depois retornei para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e voltei para São Paulo. Muito bom. Falando especificamente de equipes, quando eu te conheci, nessa empresa que você era o gerente no Senu, na época que eu te conheci, já tinha saído do Rio de Janeiro, o trabalho lá foi contratado para a Forerunner justamente para fazer uma consolidação de equipe de alta performance. E aí, eu te pergunto, o que é para você, qual a necessidade, qual a importância da equipe na gestão de um empreendimento tão complexo quanto aquele que você fazia? E eu falo assim, profissionais individualmente muito capacitados nem sempre formam uma boa equipe. Só para contextualizar minha pergunta. Uhum. Então, bom, inicialmente, ter uma boa equipe, graças a Deus, nos dois casos, e aí quando aqui no Senu já tinha uma equipe consolidada na administração predial, mas ela estava num momento que ela necessitava de vamos dizer, uma revigoração do trabalho, né? Então, aí volto um pouquinho atrás para explicar por que de hotelaria eu fui parar em administração predial. Isso é importante. Então, essa empresa, ela é proprietária e gerencia vários empreendimentos no Brasil, no exterior, no mundo inteiro, né?
e sempre com a preocupação sempre foi um tratamento muito a manutenção do prédio. E na época, na ocasião, o que estava necessitando era o que o CEO desejava era trazer o espírito da hotelaria para a administração predial. Fantástico. Então não era simplesmente atender uma demanda de uma empresa locatária, né? Era ir além disso, né? Então o trabalho que eu vim para São Paulo, voltei para fazer com essa equipe era incutir um pouquinho o espírito da hotelaria no dia a dia da administração predial, né? Então não só atender uma demanda de uma empresa locatária, mas ir É, além disso, entender qual era o problema, porque para uma empresa administradora predial é muito fácil falar, isso pode ou isso não pode. Então, o que a gente fazia era mudar a mentalidade de toda a equipe de, não, mas para que você precisa entender a necessidade do cliente, podendo atender do que ele estava querendo ou sugerir outras ações em que ele também ficasse feliz, entendeu? muito E bom. ele ficando feliz, ele pagaria o condomínio e a administradora predial continuaria a administrar os edifícios. Então, foi esse trabalho de atualizar, fazer a equipe ver por um outro lado do que era aquele atendimento dela no dia a dia. Mudar o conceito, né, Vili? Eu sempre falo Isso, aqui sobre a diferença de atender e servir, né? E eu sei, né? Eu ia falar, sim, imagino não, eu sei porque eu participei do trabalho lá, que era uma tarefa bem difícil, porque quem está trabalhando em gestão predial e tem a cultura da gestão predial prevalecente, é mais de reativo mesmo, né? Você tem um plano é, de manutenção, por exemplo, ou você tem um checklist de tarefa de facilities e cumpre aquilo e reage a eventuais emergências e tudo mais. Quando você leva a hotelaria para dentro disso, o conceito muda, né? Todo o tipo de pensamento tem que mudar. E eu lembro que eu aprendi com vocês numa época lá, eu queria até a tua opinião a respeito disso, como que é lidar com isso, que eu aprendi com vocês naquela época lá, que é o seguinte, com vocês eu falo você e os outros hoteleiros que tinham sido contratados na mesma época lá. E é o sim, seguinte, vários. em hotelaria, você tem que encantar o Uhum, cliente que vai ficar lá um período, 2, 3 dias, uma semana no máximo, lá depende se for hotel de é. turismo, mas 2, 3 dias o cara vai embora. Num empreendimento empresarial corporativo, você tem que atender e encantar o usuário que fica lá o ano inteiro e tem os visitantes. 5 anos, 10 anos, Não é o ano inteiro, é muitos anos, né? muitos anos. É. Como fazer para um bom atendimento, atendimento diferenciado mesmo, não virar paisagem e o cara achar que é normal, é assim que é assim. Aí ele acaba ficando cada vez mais exigente, né? Então, cada vez vai ser mais difícil de agradar. Então, mas acho que basicamente começa por aí, como você falou, a diferença entre atender e servir, né? É, o brasileiro tem um pouquinho de problema com a palavra servir, né? Talvez isso, acho que venha da cultura anterior escravocrata, em que era vergonhoso você trabalhar. Então, quem era rico não trabalhava, aí os escravos trabalhavam para você, né? Exatamente. Então as pessoas têm um pouquinho de vergonha de falar ainda em servir. Em hotelaria você tem que ter isso. Se você não gosta de servir, você não pode trabalhar em hotelaria, ou então vai estar no lugar errado, né? Então, e qual que é a diferença? Atender é você chegar num lugar e me dá um copo d'água. A pessoa vai lá, pega o copo d'água e dá para você. E acabou, né? Servir não. A pessoa vai falar, não, mas você quer uma água a temperatura normal, você quer gelada, você quer saborizada. Aí na hora que ela trazer o copo d'água para você, ela vai trazer uma outra coisa junto para te agradar, entendeu? Coisa que você não estava esperando. Você tinha em mente só aquele copo d'água. Então, a partir do momento que você
agrega serviço, você agrega coisas naquele teu servir, né? Você tem aquele prazer de agradar a pessoa, servir é isso. Acho que é o prazer de você agradar, entendeu? Então, é como aquela história, você falou, um hóspede vai estar lá dias, alguns hotéis tem hóspedes que ficam meses, né? Mas num prédio corporativo, o teu cliente tem locação de 5, 10 anos, né? E você não pode comprometer ele fazer uma reclamação, ele querer ir embora por causa de você, entendeu? Vili, Então isso é que é legal. deixa eu te falar uma coisa, estou lembrando daqueles trabalhos, né? Coisa muito louca, né? Primeiro, deixa eu fazer uma observação, que você falou do copo d'água. Olha o quanto Uhum. servir é importante. Outro dia eu estava fazendo um trabalho num shopping em Curitiba. Outro dia não, faz uns meses já. E Antes da pandemia. com certeza antes da pandemia. E tinha uma reunião com o pessoal de back-office lá do shopping, e todo mundo lá na minha frente, lá, sei lá, umas 20 pessoas, eu aqui, e eu falando com eles sobre o contexto do assunto lá, e eu dei uma tossida, uma pigarreada, sabe? Que quando a voz falha, Uhum. uma menina apareceu com um copo d'água para mim, cara. Aquela... Eu acho isso fantástico, sabe? Assim, é sensibilidade, é percepção. Uhum. Hoje Uhum. eu tenho conexão com ela no Instagram, tal, a gente conversa, porque assim é uma pessoa diferente, diferente. É isso que a gente Sim, espera de sim. todo mundo, né? E É. aproveitando esse negócio da hotelaria, e, e nós absolutamente não estamos falando de hotelaria, estamos falando de liderança, equipe de alta performance e Sim, sim. atender ao cliente. Então, serve para Uhum. hotel, mas o que a gente quer é pegar a boa experiência, pegar os bons exemplos do serviço prestado pelos hotéis para trazer para o mundo corporativo, seja em Em qualquer lugar. qualquer lugar. É. Então, uma Não, é coisa... aquela Pois não. Não, eu só ia falar, é aquela coisa, você ir no supermercado e você não é ser bem atendido, foi bem atendido, né? É, Eu fui bem servido, bem entendeu? servido, Hoje exatamente. tá E às vezes... complicado, Ah, hoje está complicado porque todo mundo está, nesse negócio da pandemia, está todo mundo de mau humor, está todo mundo neurótico, está todo mundo... Então, tá, assim, eu vejo hoje em dia do que alguns anos atrás, a diferença de atendimento no supermercado, numa padaria, numa loja, quer exatamente. dizer, numa loja a gente nem está indo mais, E são né? coisas Numa tão simples. farmácia. Outro dia estava também no supermercado e, eu estava na fila e tinha uma mulher com um bebê, uma criança de uns 2 anos, já não era tão bebê assim, porque já estava de pé e tal, mas bem novinho, 2 anos, meio choramingando, Uhum, no outro caixa, na fila no outro caixa. A moça do meu caixa falou assim: o senhor se importa se ela passar na frente porque ela está com a criança? Pô, uhum, achei uhum. fantástico. Quer dizer, passou na minha Então, frente, mas perguntou para mim com educação, preocupado com a senhora lá, uhum. que podia virar problema. Se o moleque começasse a berrar lá, ia ser Sim, problema, sim, sim. constrangimento e coitado da criança, né? Então, é a pessoa que está antenada no negócio, né? Que está ligada. Sim. Tem que estar antenado. E são detalhes, é o detalhe que faz a diferença, né? Porque as grandes Uhum. ações são elaboradas, previsíveis. Então, aquele toque É. pessoal na hora de tomar uma decisão, isso faz a diferença, né? Então, Mas eu queria te perguntar uma coisa sobre o Senu, por exemplo, e uhum. sobre uma característica do Senu. Isso se aplica em qualquer prédio, eu acho que em hotelaria é muito forte. Eu lembro que quando eu fiz o trabalho lá, eu fui entrevistar vários locatários, vários Locatários. Né? locatários do prédio, Das empresas das empresas, para locatárias. entender o que eles queriam do atendimento de vocês, tal. E aí, eu Uhum. lembro que eu entrevistei, por exemplo, Monsanto e Uhum. a Consuleza do Canadá. Isso. As necessidades, expectativas deles quanto ao mesmo espaço, quanto ao mesmo prédio, a equipe que era sua, era totalmente diferente um do outro. Sim, sim, sim. E aí, quando é um prédio monousuário, por exemplo, assim, você tem um padrão,
mais ou menos igual para todo mundo, tem um andar que você tem Uhum. uma atenção especial ou não, mas quando são clientes totalmente diferentes, por exemplo, eu lembro que o consulado do Canadá que fica lá, o valor maior deles lá é segurança. Sim. E a Monsanto era disponibilidade de TI, de energia e tal, porque eles trabalhavam 24 horas, não sei o que mais. Né? Só para É, dar um exemplo, a é, diferença. Então, um está preocupado com energia, outro está preocupado com segurança. E sim. você tem que saber as necessidades dos dois e atender igualmente os dois. Como que é isso para Hum. você, para incutir isso nas equipes? Porque o líder ter essa visão é fácil. Eu quero ver a equipe inteira ter e funcionar dessa maneira. Então, você precisa passar para eles, Eduardo, essa coisa, são clientes diferentes, né? Então, são empresas brasileiras ou empresas multinacionais. Ainda as multinacionais têm diferença entre uma empresa americana, de uma empresa canadense, de uma empresa coreana. Então, cada um tem uma maneira de pensar, de agir. Então, é como, volta à hotelaria, é como você ter hóspede. Você tem, sei lá, 3.000 hóspedes que passam por um hotel durante um ano e cada um deles é de um jeito, cada um deles tem uma necessidade, cada um deles tem uma expectativa, e é isso que você tem que, é aquela coisa, ter o teu feeling, a tua percepção, entendeu? De entender essa necessidade e de passar para a equipe. E passar para a equipe como? É explicando para eles assim a necessidade. Eu acho que é muito legal, eu gosto muito de trabalhar com todas as equipes que eu tenho, sempre foi muito explicando o porquê das coisas. E não chegando lá e falando, olha, o consulado X quer que a gente agora aumente o quadro de segurança, vamos dizer, e pronto, acabou, vamos ter que aumentar. Não, olha, por que eles estão querendo isso? O que está acontecendo? Qual é o momento? Né? Então, a partir do momento em que todo mundo tem essa informação completa, essa visão Ótimo. geral do negócio, é o que eu falava, você não está aqui só para atender o telefone da reclamação, né, ou do pedido. Você está aqui para perguntar mais, perguntar o que ela mais quer, o que ela quer dizer com isso. A pessoa quer que marque uma reunião, a gente vai lá na empresa para tentar ter essa percepção do que às vezes atrás de um pedido tem uma outra necessidade, entendeu? Perfeito. É, Então é assim, isso que o você que tá tem que implícito, né? isso, que às vezes eles não querem falar, né? Principalmente, vamos dizer, empresas orientais são muito mais fechadas. Então, às vezes atrás de um pedido tem uma outra necessidade que você tem que ir Exatamente. cavando e tentando descobrir o que é para chegar no acerto final, né? Na resposta certa. Então, Vili, você falou do negócio. Eu me lembrei de um livro que é um best-seller atual aí, do Simon Sinek, que chama Comece pelo Porquê. Então Uhum. ele dá o exemplo, ele criou uma figura. Esse conceito é muito antigo, bastante conhecido, mas ele conseguiu explorar bem isso e eu tiro o chapéu por isso, porque ele conseguiu dar uma dimensão para essa questão do porquê muito acima do que vinha sendo colocado na mesa. Então ele fala do círculo dourado, ou círculo de ouro, que o círculo tem três aros, né, nesse círculo formado por três círculos de tamanho diferente. O mais externo é o que. Então, o que você faz. Uhum. O central é o como. E o do centro, Uhum. do meio, é Por o quê? porquê. O núcleo é o porquê. Então, ele fala, começa pelo Uhum. porquê. Porque tem muita gente, inclusive muita empresa, que consegue falar facilmente o que faz e como faz, mas não fala por que faz. Uhum. E o Uhum. funcionário, ou qualquer membro de equipe, ele vai dar muito mais importância para aquilo que ele faz se o porquê tiver claro para ele. E mais Isso. ainda, se for um porquê nobre, né? Um porquê Uhum. que valorize a atuação pessoal dele e tal, né? Então, o líder que não tem isso, o líder que não mostra o porquê,
vai criar autômato lá que não vai ter a mínima condição de atingir esse padrão de diferenciar um cliente do outro. Ele vai... É isso. Aquele negócio, ainda bate no peito e fala, não, atende todo mundo igual. Mas não é para atender. Aí é aquela coisa, aí ele só vai reagir, né? E Exato. vai reagir naquelas experiências que ele teve. Eu sempre falei que era branco, então continua sendo branco. Então, a partir do momento que ele sabe por que tem que ser branco, mas pode ser de outra cor, Exato. ele vai saber que ele tem a capacidade de falar, olha, eu falei para ele que podia ser roxo porque a necessidade dele era roxo. Exatamente. Né? Então, essa capacidade que você tem que fazer das pessoas entenderem, reagirem, né? Aquela coisa, vai ter gente que vai, tem gente que não vai. Né? Aí que chega no Então, ponto. você forma, mas às vezes não é, a pessoa às vezes quer ficar confortável. Eu só faço isso e para mim tá bom. Entendeu? Aí uma hora ela não vai mais fazer parte da equipe. Chegou no ponto que eu queria, Vili. Porque assim, eu tenho falado muito de equipe de alta performance, liderança, que é o meu tema principal de trabalho e tal, mas eu sou meio que contestado por alguns executivos, por alguns gestores de equipe, que falam assim, mas não dá para ter todo mundo de alta performance. Por que não dá, cara? Porque é problema da liderança. De todo jeito é problema da liderança. Ou você tem que capacitar e não está capacitando, ou aquela pessoa não tá adequada àquela função, você tem que tirar. No lugar. Isso. Né? Então, assim, mas sabe como é que é? Demitir é complicado? Não, demitir é complicado. Demitir é a última alternativa que a gente usa em gestão de pessoas, mas é uma alternativa importante. Se a pessoa não evolui, não quer, não pode ficar pesando. A equipe de alta performance Nós criamos um conceito aqui na Foreigners que fala do comprometimento integral. Então, o que é um profissional com comprometimento integral, Vili? É o cara que, primeiro, ele está comprometido com ele mesmo, com a carreira dele, com o sustento da família, com seja lá o que for. Aí ele está comprometido com o contrato de trabalho lá que ele assinou. Tem que se comprometer. Ele está comprometido com os colegas, ele está comprometido com a liderança, ele está comprometido com os clientes, né? Com a equipe toda. Então, se ele é um líder, com a equipe dele. Então, quando você fala de comprometimento integral, eu não fiz esse desenho ainda, mas vou fazer. Sempre me aparece na cabeça aquele gráfico tipo povo, sabe? Tem um núcleo lá, eu. Né? Comprometimento. Com o quê? Com né? A minha carreira, com meus colegas, com meu chefe, com a minha família, com o meu cliente, com a sociedade. A empresa, a sociedade. O cara que não tiver isso, ele não vai entregar o que você precisa de entregar em termos de alta performance. Né? Tem gente que fala assim, Luiz, o que eu faço para motivar a minha equipe? Eu falo, tem várias maneiras, tal, né? Dou minhas sugestões, mas eu falo, se você estiver precisando sempre ficar motivando a sua equipe, não é essa equipe que você tem que trabalhar, cara. Porque o profissional que eu quero, que trabalha comigo e que eu consegui fazer isso, felizmente, em muitas equipes, é o cara automotivado que ele... Isso, tem que ser automotivado. Ele fala, joga em mim, não vem eu ter que ficar empurrando. Né? Então, assim, a pessoa tem um objetivo de carreira, tem uma ambição boa, e o cara vai. Mas eu não estou aqui para falar, estou aqui para te ouvir. Desculpa, Vili. Lá da fora. O que você pensa disso? Não, mas é um bate-papo, não é? Isso. Eu me inflamo, cara. O que você pensa disso, da resistência em demitir e ser conivente? Eu uso esse termo de forma bem dura. Muitos líderes são coniventes com a performance mediana ou com a performance pífia. Porque... Então, mas aí está comprometendo tudo, né, Eduardo? Aí vai comprometer a própria carreira, o próprio trabalho dele, entendeu? Eu acho que assim, você tem que ir treinando, tem que ir conversando, dando feedback, que ninguém gosta, que é muito chato, né? Eu falo pra caramba também. Mas quando é aquela coisa, é formalizado. Agora o calendário está mostrando que todo mundo tem que fazer feedback. Aí vai todo mundo reclamando aquele feedback, quer dizer, não sai uma coisa legal. Sai porque é obrigado, porque tem que cumprir o calendário,
isso, né? Então, não é. Então, você tem que ir sentindo e informando, e passando informação, e cobrando também, né? Você Exato. ensina, você passa, agora o trabalho tem que ser realizado. Isso você tem que ficar, mas não significa também ficar ali colado no cara e cobrando a cada 2 De jeito minutos. nenhum. Vai lá, dá o prazo para ele, vai vendo como é que foi na hora do prazo, você fala, escutei aí, cumpriu ou não cumpriu? Então, peraí, vamos ajustar, né? O bom é quando você consegue ir ajustando aos poucos, para não ter surpresa. Agora, aquela coisa, tem determinadas pessoas que não estão afim, é o cara que está lá naquele lugar, mas está no lugar errado, ou fazendo o trabalho errado, né? É. Ou porque foi contratado errado. Então, a partir do momento que você vai cobrando, vai fazendo, então você vai percebendo. E aí, até uma hora que você já tem que chegar e falar, olha, ou você vai, ou faz parte da equipe, ou não, porque a partir do momento que tem uma pessoa, vamos dizer, negativa, ou que não está performando, ela passa a comprometer o resto da equipe. E Perfeito. comprometendo a equipe, afeta o teu trabalho. É isso que você não pode deixar acontecer, né? Aí, essas pessoas que falam, o cara é conivente, o cara não quer deixar, são aqueles que falam assim, mas eu falei para ele, isso aí 500 vezes ele não muda. É. Não é, Não, isso não não muda, existe, toma uma né? atitude. Eu sempre falo que Então, quando você dá o feedback e faz o acompanhamento, não tem assim que, por exemplo, do feedback número 1 para o número 2, tem que atingir X% de evolução. Eu não uso isso. Eu quero uhum, saber se o cara está evoluindo e se está comprometido em se melhorar uhum, como uhum. profissional, como pessoa, porque às vezes é adequação de comportamento pessoal mesmo. Mas se ele está Pode ser. comprometido, se ele está comprometido e está evoluindo, ainda que não tenha chegado no ponto que eu achei ideal, beleza, faz parte do processo, somos todos seres humanos que, Sim, sim. que tem um ritmo diferente um do outro e tal. Agora, se o cara não se compromete, não vem naquilo que é necessário para o bem dele, não dá para a gente comprometer a nossa própria carreira e comprometer Uhum. a credibilidade dos colegas, dos outros da equipe. Porque quando o líder não toma uma atitude com uma peça que está destoante para A baixo, equipe vai desmotivar. pô, total. A equipe fala, pô, esse cara, É. o chefe não está vendo que não é essa pegada. Ele não faz, por que que eu vou fazer, né? E outra coisa que você Então, falou, muito importante, que eu quero destacar aqui, é que não se cobra alta performance de quem você contratou errado. Né? Às vezes o é, líder contrata mal, e tem aquela dúvida, sabe? Não sei se é a pessoa, não sei se não, se é. não é Mas tal. contrata o corpo, não contrata. Exato, contrata. Eu falava muito isso. Não, você quer um corpo, você não quer uma pessoa para Esse negócio, trabalhar, eu né? É preciso só porque preencher tem essa uma vaga. vaga, eu preciso preencher. Essa história de eu preciso preencher essa vaga, eu acho horrível, É, cara. Eu acho horrível. é, Por é. quê? Porque te obriga a sair correndo, laçando candidato na rua. E Uhum. tem muita gente boa e tem muita gente que eventualmente não está preparado para aquela função no ato da contratação, mas está muito afim e Sim, tem aquilo que eu falei da automotivação, do comprometimento integral. Então, na hora que a pessoa entra, né, por isso que tem um outro autor que eu cito muito, que é o Jim Collins, que ele usa o conceito do primeiro quem, depois o quê. Então, ele fala assim, primeiro vê uhum. quem é a pessoa, depois o que ela Sim, vai fazer. É lógico que isso total. é difícil para muitas pessoas imaginarem isso como real, mas é a prática, Uhum. porque no RH a gente fala muito que se contrata pela competência técnica e demite pela comportamental, né? O cara você contrata um excelente X qualquer coisa lá, não vou falar engenheiro de novo, porque eu só falo engenheiro, os engenheiros ficam bravos comigo. Ficou Você contrata um excelente profissional técnico em alguma coisa com um comportamento horrível, né? E vai Uhum, e uhum, vai desagregar, vai tumultuar a equipe e tal. Então, é uhum. preferível contratar uma pessoa comprometida de verdade, automotivada, e ensinar ela a fazer o trabalho.
Né? Isso, Sim, não tenho sim. dúvida disso. Não, é aquela coisa, é o que você tem que fazer na contratação, né? Você chamar a pessoa, você gostou da pessoa e falar, olha, você está na equipe, quer fazer parte da equipe, o que você quer da vida? Você quer evoluir aqui? Você quer crescer aqui? Você quer crescer comigo? Eu vou te dar todos os instrumentos, né? Eu, por exemplo, nunca tive problema de ficar, vou esconder a informação, vou não sei o quê, não, eu sei e não vou passar para ele porque ele vai pegar meu lugar. Imagina, na hora que Ah, a pessoa evoluiu, eu já estou em outro lugar. lógico, se sua equipe evoluir, ela te impulsiona. É, então, acho que a partir do momento que você tem essas pessoas que estão, que é aquela coisa, precisa estar com você, entendeu? Exato. E com você, ela vai estar com a empresa, né? Então, é aquela coisa, a pessoa tem que buscar o desenvolvimento dela e você falar para ela, escuta, o que você vai fazer? O que mais que você quer? Como é que você quer a tua vida? Como é que você vai, o que você vai estar fazendo daqui 5 anos? Né? A pessoa tem que ter Então, ambição na as vida. pessoas às vezes dão uma acordada, pô, é isso mesmo, entendeu? Eu aprendi isso assim, né? Muito. Eu sempre falo que eu aprendi a fazer o que eu faço hoje, primeiro na prática, depois eu fui buscar base conceitual, acadêmica e tal. Mas nisso aí eu tive dois momentos, né? O primeiro, que quando eu entrei no Banco Sudamérica como gerente de conta, gerente de pessoa jurídica, e na primeira semana, primeiros dias que eu estava na agência lá, chegou um diretor regional e falou assim para mim, falou assim para a equipe lá, né? Eu queria saber o que vocês querem da vida, da carreira de vocês, né? Virou para mim, eu, o mais novo da equipe, Luiz Eduardo, o que você quer da vida? Claro, eu quero ser gerente geral. Uhum, Ele olhou uhum. para mim e falou assim, puta, pensa pequeno pra caramba. Falou, gerente geral, olha o que o cara falou para mim, assim, de supetão. Ele falou assim, gerente geral é a evolução natural do seu cargo. Se você não fizer nenhuma Uhum. cagada, você vai ser gerente geral. É, é. Você tem que querer o meu cargo no mínimo. Eu falei, nossa. Uhum, uhum, uhum. Aí eu falei, pô, eu queria tanto mais que isso e fiquei com vergonha de falar, sabe? Mas reforçou o negócio, uma certeza que eu tinha na época. Eu era bem novo de idade e tal. Pô, eu tenho a ambição e eu costumo ressaltar a boa ambição. Eu acho bobagem falar isso, porque também é outra palavra muito distorcida no Brasil, que o cara ambicioso é o cara que é sacana e quer subir pisando nos outros. Tem nada a ver. Não, Vai querer mais para a que tem vida. as maneiras lícitas e ilícitas, Exatamente, né? por isso que eu reforço e não precisaria falar da boa ambição. Uhum, Mas aí uhum. quando eu fui ser gerente geral de agência e de agência Chegou a grande, gente já. é, foi fácil chegar a gerente geral. Eu não evoluí como diretor porque eu direcionei minha carreira para outro lado. Mas Uhum, quando quando eu ia contratar alguém, tinha assim, tinha o salário fixo e o salário variável. Eu tinha dois tipos de candidato, que era um critério de eliminação meu. Justo, uhum, eu usava esse critério de eliminação. Se eu falasse assim para o cara, por exemplo, eu vou falar o valor atual, não sei quanto que é, mas ó, seu salário fixo é 3.000 uhum. e tem um variável. E a gente que falava assim para mim, ô Luiz Eduardo, não dá para dar uma ajustada, não dá para chegar a 4 no fixo. Eu E falava, fixo direto. esse não vai. Tinha outros que eu Uhum. falava assim, ó, o salário fixo é 3.000, mas tem o variável. Cara, opa, quanto que é o variável? Eu falei, esse tá. Pode ser mais, E- valeu. esse, porque assim, podia ser, eu não lembro bem, mas podia ser até 60%, 70% do salário fixo o variável. Uhum, Então, cara, o que eu uhum. preciso fazer para atingir o variável? Pô, esse quer jogar. O outro, O que tinha que perguntar que eu faço para atingir mais, né? então, assim, tinha, depois, isso era um mensal mesmo, depois tinha semestral, tinha um complemento, né? Então, o cara podia ganhar Uhum, fácil 2 salários por mês, sabe, na média do ano. uhum. Fácil não, tinha que entregar, mas Sim. dava para chegar. Aí eu pensava assim, esse cara que eu falo que é 3.000 fixo, ele fala, não dá para chegar a 4? Ele fala, com Uhum. 4 ele garante a vida dele. Vai É. para os 4. Então, essa é a Uhum. diferença do profissional, que na hora de contratar, você vê quem está querendo ir para o trabalho mesmo e Sim. quem está querendo trocar 8 horas por um olerite, que é a pior troca que Uhum. eu conheço no mundo. Uhum. Uhum.
Sim, sim. Então, o líder que não ficar atento na hora da contratação, ele corre o risco de ter que ficar demitindo ali na página 2, porque Uhum. ou então se conformar com a mediocridade, É. que é lamentável. Uhum. Hum. Pois bem, eu queria fazer para a gente aproveitar nossa conversa aqui, eu queria fazer um comentário a respeito da sua condição profissional do momento. Uhum. Certo? Então, se você me permite, Sim, nós combinamos isso antes, então, para ficar claro para todo mundo que não tem constrangimento. permitido. Eu tinha combinado com o Vili essa nossa conversa há alguns meses atrás, antes, inclusive, da quarentena começar. Sim, E ele estava pouco antes, né? pouco antes, Tanto que a nossa conversa presencial foi na semana que fechou tudo, né? Na Sim, última sim. semana que ficou aberto. E eu combinei com o Vili, e ele era diretor administrativo do Hotel Nick, como eu falei, um hotel que dispensa comentários, apresentações, e nesse ínterim, com o problema da quarentena, com a queda drástica do turismo, do setor de hotelaria como um todo, tal, o Vili, como bom profissional que é, fez toda a lição de casa lá para deixar tudo em ordem e meio que participou diretamente da organização, da preparação da sua própria demissão, certo? Sim, sim, sim. Então, É isso. quando eu cobrei, Vili, vamos fazer essa gravação, eu estou falando agora para agradecer a confiança, para agradecer a parceria de topar fazer isso comigo, mas principalmente para demonstrar o quão humano e justo você é com as pessoas. O Vili falou para mim assim, Luiz, você ainda quer fazer? Eu não sou mais diretor do NIC. E eu falei para ele, Vili, eu quero fazer entrevista com você, não com o diretor do NIC. Então, uma coisa não Uhum. tem nada a ver com a outra. E eu fico sensibilizado. Por agora, você está numa situação de indefinição de carreira aí, apesar das oportunidades e possibilidades que certamente terá. E eu quero valorizar muito isso. Então, para a gente finalizar, Vili, eu queria que você falasse alguma coisa sobre carreira, sobre esse momento, sobre como que é para você a relação com o trabalho, enfim, sobre o que você quiser passar de mensagem para essa nossa audiência aí. Eu já me antecipo aqui te agradecendo demais pela colaboração, por se dispor a falar comigo aqui. Nossa, imagina, eu é que agradeço, Luiz, por esse convite, por permanecer, por ser para minha pessoa. Você sabe, você fez um trabalho muito legal lá na época com a equipe da administração predial. Gerou muita coisa lá positiva depois de toda aquela série de encontros que a gente teve, né? E aquela coisa, a gente tem que participar aí de acordo com cada momento, né? Então, como você falou, agora é uma situação nova, foi surpreendente aí para todo mundo, pegou todo mundo despreparado, né? Uma época, eu estava em hotelaria na época que aconteceu o atentado lá das Torres Gêmeas, que afetou muito a hotelaria e a parte de aviação, né? Então foi bem complicado, mudança de procedimentos de segurança em todas as empresas. E aí agora todo mundo falava para mim, nossa, mas você já teve alguma coisa igual a essa? Eu falava, olha, o mais ou menos parecido um pouquinho foi na época do atentado das torres, mas que só afetou um ou dois poucos setores, como diferente do que está afetando agora, que afetou, além de afetar todos os negócios, afetou o mundo inteiro, né?
Então, assim, eu costumo ter muita esperança. Então, eu acho que tudo tem um motivo, né? E sempre eu procuro ver que seja para melhor. Então, a gente teve que fazer toda essa preparação aí, os hotéis suspenderam atividades, né? Ter que renegociar contrato por contrato, com fornecedor, com prestador, e tudo aí uma hora você vai vendo que o nó vai apertando. Então, a gente já procura se preparar, né? Então, acho que assim, em termos de carreira agora, eu acho que assim, eu gostaria de atuar como um conselheiro, não necessariamente só de hotelaria ou só de administração predial. Eu tenho a formação e trabalhei em várias áreas, tipo administrativa financeira, recursos humanos, eu também atuei vários anos e é uma área que eu gosto muito. Então, assim, acho que eu gostaria de estar à disposição para atuar assim como um conselheiro para trabalhos, necessidades que empresas ou escritórios tenham de como atravessar uma fase turbulenta e buscar essa solução, procurando ver aí que o mundo vai mudar, né? Então, o que a gente fala, o normal não existe nada, não vai mais existir. É, Então, vai existir uma outra coisa que todo mundo vai ter que aprender. Acho que vai ser legal porque todo mundo vai ter que reaprender uma série de trabalhos, uma série de atividades, né? Que ninguém estava acreditando que fosse uma mudança tão rápida como está sendo, como é o caso de reuniões por conexão virtual e tudo, né? Então, acho que essa vai ser uma nova maneira de se trabalhar. Então, eu acho que é por aí que eu é. estou procurando ver que vou direcionar a minha carreira ainda. Eu fico feliz de ver você falar dessa maneira, porque como eu falei, eu sou um amigo e você é um pouquinho mais velho que eu, apesar de eu todos os cabelos brancos a mais. Pouquinho. E eu tenho 58 anos, o Vili tem 60. Então, a gente, eu e ele, eu falo com várias pessoas da minha geração, assim como eu falo com jovens, com muitos jovens, e é legal ter planos, primeiro ter a certeza de que são fases da vida que a gente Sim. atravessa, não tem que ficar procurando explicação, muito menos culpado, mas sim saber Uhum. que são fatos da nossa vida. E é muito legal ver que tem necessidade, tem vontade, tem disposição ainda para aprender, para saber que vai mudar as coisas e nós vamos ter que nos mudar. Não adianta falar, não, na fase da vida que eu estou, não quero aprender mais nada. Às vezes eu ouço isso. Né? Eu vou voltar a fazer a mesma coisa. Não vai. Não vai voltar a fazer a mesma coisa. E você falou das reuniões online aqui, Vili. Eu, hoje é sexta, na quarta-feira, eu fiz 5 reuniões no dia e assisti uma aula à noite. Jamais faria isso se fosse rodando de carro pela Então, cidade aí. bom, Jamais, não em dá primeiro tempo. você ia levar 2 horas no mínimo para se deslocar de um lugar para o outro. Ó, ia ter 2 reuniões, uma de manhã e uma tarde, aí talvez eu assistisse a aula à noite, mas eu ia estar cansado. É, Eu é, 5 reuniões importantes que demandam atenção, não é, vamos bater papo, não é isso. Vamos. 5 Uhum, e mais aula. Então, assim, uhum. mudou, Legal. mudou. As coisas Mudou. mudam mesmo para melhor. E eu quero, então, encerrar por aqui, agradecendo de novo muito a você a disposição, a humildade, a disposição, né, de falar sobre a tua situação atual, que eu acho que é até positivo, muito positivo. Espero que te ajude nisso, não só em termos de mercado, de recolocação, mas para a autoestima mesmo. Você me ajudou Legal. demais aqui, Obrigado. falando, reforçando tudo aquilo que eu acredito. Você também. E, Obrigado. e aí,
Quem quiser, eu vou deixar algum link de contato aqui para quem quiser conhecer o Vili no LinkedIn. E eu estou sempre à disposição de todos. Eu quero encerrar definitivamente aqui, senão a gente não acaba nunca essa conversa. Desejando muito sucesso, alegria e felicidade para todos vocês. E busquem a felicidade no trabalho, né? O trabalho é o que sustenta a nossa existência, a nossa vida, e se a gente não tiver trabalho, muito provavelmente não vamos estar felizes na vida. Ok? Sim, totalmente. Obrigado a todos. Um abraço, Luiz. Valeu. Tchau, tchau.